Eu começaria assim assinalando a convergência, a compatibilidade entre espaços como esse e o nosso tema, né? Ética e pós-verdade. Né? Eu digo isso porque eu vim de uma escola onde isso era muito raro, e as escolas, na época em que estava no antigo colegial, elas raramente compartilhavam experiências de aprendizagem com os pais. Né? Quando os pais eram chamados à escola, a gente tinha um problema. Né? Entendo que, para fazer frente ao nosso estado de coisas, as escolas elas devem manter o seu papel tradicional de serem, portanto, instituições, né? Lugares onde a gente tem uma certa verticalidade nas relações de saber, de poder, né? De autoridade. Então, vocês veem aí que há um topos, há um lugar clássico que Oswald recorre, né? Que é de falar da verdade em relação a uma roupagem. Tá? Isso é uma imagem muito antiga, né? E vai se replicar em muitos outros autores que têm essa ideia de que a verdade ela é uma mulher. A imagem da verdade é a imagem de uma mulher. Tá? E ela pode se despir, por isso a gente fala em verdade nua e crua, né? Ela pode se mostrar para aquele que consegue se aproximar dos seus favores, para aquele que sabe olhar, né? Para aquele que mantém uma justa relação respeitosa e humilde diante da verdade. Tá? Essa ideia da verdade vestida, ela remonta à nossa palavra mais antiga, pelo menos no Ocidente, para designar o conceito de verdade, que é a aletheia. Né? Aletheia, em grego, quer dizer, é um prefixo de negação, e leté é outra palavra negativa, porque leté, letargia, quer dizer algo assim como esquecimento. Então, conhecer é lembrar. Conhecer é desesquecer. Tudo bem? Quer dizer, isso é muito forte, isso está na origem da ideia assim, de que a verdade ela está presente para todos nós. Ela não é privilégio de alguns, mas o alcance ou o trajeto que leva a ela depende de um desesquecimento. Eu retiro o encobrimento, que é feito, né, do que se compõe o esquecimento, e eu vou retirando as camadas de encobrimento, eu vou retirando as roupas da verdade até que ela se mostra. Então, isso é muito importante. A ideia de que a verdade é um encontro. Ela se dá no tempo, ela se dá numa espécie de relação que não é perene. Mas a coisa mais interessante no conceito primitivo de verdade, o conceito clássico de verdade, é de que a verdade não é una. A verdade ela se diz aletheia, para os gregos, mas ela se diz também veritas, para os latinos. Ou seja, a verdade não é só revelação, mas é dito exato, dito preciso, dito que faz testemunho. A primeira figura da verdade é uma figura referida ao presente, a segunda é referida ao passado. Vi um crime, testemunhei um crime, e agora venho do passado para o presente dizer isso, isso e isso. A gente tem uma terceira dimensão da verdade, né, que é aquela que vem do hebraico, ou seja, de certa forma contemporâneo do grego, talvez mais antigo que o grego, né, e onde a verdade se diz emuná. Uma dimensão da verdade que aponta para a confiança, né? Aponta para a promessa. Se uma é o testemunho do passado, a outra é a promessa do futuro. Bom, nesse caso, a verdade, o contrário da verdade, não é o erro, não é o falso, também não é o mentiroso, mas é a ilusão. Mas há um outro sentido em que a palavra, na educação, ela remete a essa experiência da verdade, que é o sentido do testemunho, da tradição. Né? E nesse caso, a gente diz assim, o professor tem uma autoridade, não porque ele é em presença mais sábio ou menos sábio, mas pelo lugar que ele ocupa. Então a gente tem aí
a história de um lado, a ciência, no sentido da ciência positiva do outro, e essa ideia, assim, de um mundo futuro, um mundo por vir. Né? Isso, historicamente, era objeto de discussão do quê? Da política. Muito importante, então, reposicionar a verdade para aquele sujeito nos termos, na linguagem, na relação de palavra que aquele sujeito tem.